A paz de Jesus, irmão, que boa noite a todos. Então, senta só um minuto, por favor. Sente-se, por favor. Irmãs, irmão, por favor. Hebreus 4:12. Eu quero que você grave essa palavra aí. Grava isso na sua mente, grava isso no seu coração. Porque muitas vezes, irmão, não sabemos o que foi louvado aqui. Nós não sabemos o que falar. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Grava isso. A palavra de Deus é viva. Ela é viva. Quando você fala a palavra, ela fala no mundo espiritual. Então, irmãos, muitas vezes não temos o que falar. Foi louvado aqui, né? Não tem como, mas fala a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela fala conosco. Amém? E com qualquer pessoa. Isaías capítulo 1. Vamos ler? Vamos ler aqui, ó. Eu vou ler com vocês aqui, tá? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Rei de Judá, reino do... Quarta-feira, reino da onde? Judá. Reino do quê? Do sul. Do sul. Alguém lembrou? Reino do sul. Grava isso. Amém? Porque tem o reino do norte, são os samaritanos. Reino do sul, judeus. Ele estava onde? No reino do sul. Aí você já está localizando aí onde é que você vai chegar. Vamos continuar. 2. A igreja. Ouvi os céus e já porque fala o Senhor falar. Criei filhos e endurecidos, mas eles se rebelaram contra mim. Vou ler o 3. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. 4. Ai, nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Pode ser sentado. Olha, Deus chamou Isaías. Eu quero falar para você quem foi Isaías. Isaías foi um profeta chamado por Deus. E o pai dele não era assim, profeta, era filho de profeta, mas Isaías não era profeta. Isaías era um homem que tinha bens, era um homem rico. Talvez você não saiba disso, pode pesquisar na internet que você vai ver. Um homem que tinha bens, um homem rico, ele ia seguir outro tipo de carreira, mas Deus chamou ele para servir como profeta. Amém? Por isso que você tem um chamado. Se você não tiver chamado, irmão, não adianta você querer fazer o que você... Eu vou falar por mim, né? Não vou falar para você. Se eu não tiver um chamado de pastor, irmão, não adianta. Você não aguenta, não. Você não aguenta porque a luta é grande. Se você tem um chamado, quem te sustenta é Deus. Seja ele o chamado que for, para você limpar a igreja, para você louvar, para você estar na porta da igreja, qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter um chamado, tem que ter dom. E Deus é que te sustenta. Porque a luta é grande. O inimigo vai se levantar contra a sua vida. Foi falado aqui, o pastor falou, o irmão falou a mesma coisa, confirmou a palavra, que é luta, irmãos. A pastora falou que a porta é estreita, não existe porta larga. O pastor falou aqui uma coisa que eu concordo com ele. As pessoas não querem palavras de Deus, irmãos. As pessoas querem como chama? Coach. Sabe o que é um coach? Que vai te ensinar como você vencer. Ele vai manipular a palavra de Deus para que você vença, para que você seja feliz, para que dá tudo certo, né? Então a igreja ela é escura, a igreja é preta, que é para você ficar à vontade. O louvor só vai falar o que você quer ouvir, né? A palavra vai vir, o inimigo pode vir por um caminho, mas ela vai fugir por 7. Você já é vencedor. A palavra, a pastora falou aqui uma coisa muito interessante, que é o que nós temos que viver. O que eu tenho que fazer, você tem que fazer, Deus não pode fazer por mim, por você. Só nós podemos fazer. Ele nos escolheu para irmos fazer a vontade dele. Aqui está falando que o boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Muitas vezes nós não entendemos o trabalho de Deus. A Bíblia diz em 55:8 de Isaías, dizendo que o pensamento de Deus não são nossos pensamentos, são mais altos que o nosso. Nós nunca vamos conseguir entender o pensamento de Deus, a maneira que Deus age, o que Ele vai fazer, não dá. Mas dá para saber o que nós temos que fazer.
O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Faça a sua parte. Não espere Deus fazer o que você tem que fazer. Amém? Busque a Deus, reconheça a Deus. Aqui está falando que o povo dele, que ele escolheu, não conhecia ele. Olha com quem ele comparou o povo dele, com o boi. O boi conhece quem dá comida para ele, né? Você já viu o pastor quando ele chama as ovelhas? Tem um vídeo. Estão lá longe, lá naquele monte, aí ele vai, aí vem todo mundo, todas elas, todo mundo não, todas as ovelhas, né? Porque ela conhece a voz do pastor, né? O boi conhece a voz. E nós, muitas vezes, não conhecemos a voz do nosso Deus. Muitas vezes não conhecemos a voz do nosso Deus. Por quê? Porque nós queremos ouvir aquilo que nós queremos fazer, não o que Deus quer que nós façamos. Falou 4. Ai dessa nação pecadora, este povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram os santos de Israel, voltaram para trás. Quem põe a mão no arado, não olha para trás. Se você olhar para trás, você vai querer voltar, ou vai desviar do caminho. Não olha para trás. Eu vejo pessoas falando assim: eu queria ter 25 anos, eu não queria ter não. Para passar tudo que eu já passei, não. Imagina agora que eu estou no nível de luta maior, mais alto, né? Porque a luta nunca acaba, viu, irmão? O negócio de ter, você vai para a igreja, vai ser maravilhoso, sua vida, esquece. Né? Você pode ter vencido aquela luta, mas vai aparecer uma maior. Né? Eu até falei sempre isso, eu falei que quando você está jogando videogame, você passa uma fase, a outra fase é pior. Não vai ser melhor que aquela, não. Lógico, eu estou comparando para você entender o que eu estou falando. Estou falando de videogame, tá, irmãos? Não é para você quiser jogar videogame, não é isso que eu estou falando. Estou falando assim que sempre vai ser mais difícil. Não existe fase mais fácil. Mas o ano passado, esse ano vai ser mais difícil, mano. Porque você sabe o que Deus diz? Que Ele não dá luta maior do que nós podemos suportar. Talvez a minha luta, né? Eu falo sempre isso. Você olha para mim e fala: pastor, isso é assim, para mim é tranquilo. Talvez eu olhe para você e veja essa luta e fale: não, irmão, é fácil. Mas quem está dentro da luta é que sabe o que está passando, não é? Só quem está dentro. Não adianta você chegar, no caso do irmão, né? O pastor, a filha lá no hospital, a gente fala: não, ela vai sair, vamos orar. Mas ele que está lá vendo ela entubada lá, chorando, querendo sair de lá, é uma tristeza, um sofrimento tremendo, não é? Só quem está dentro que sabe. Então, irmão, não queira fazer a sua vontade. Reconheça Deus na sua vida. Seja submisso à palavra de Deus que foi falada aqui. Foi falado muita coisa muito dura até a respeito do Apocalipse lá, que o irmão falou. A respeito dos cães. Porque ele falou que os pastores pregam e um dia Deus vai mandar um anjo. Olha que responsabilidade que nós temos. Jesus manda um anjo para ver como é que está a igreja. E se nós não estivermos na palavra de Deus, e aí? A responsabilidade é grande. Nós líderes. Então, não faça a sua vontade. Reconheça a Deus. Sim, porque vocês insistem em ser castigados. Olha o que Deus está perguntando. Olha aqui, ó. Lê o 5 para mim. Lê. Porque sereis ainda castigados, se mais vós rebelareis. Olha o ponto de exclamação ali, ó. Está perguntando para ele, para o povo. Por quê? Por que você gosta de ser castigado? Pode ler. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Vamos no corpo humano? Se a sua cabeça não está bem, você tem pensamentos que não são de Deus, seu corpo está fraco. Onde é que o inimigo ataca? Na depressão? Na mente das pessoas. Na mente. Vai na mente da pessoa e começa a atacar ali, ó. Daqui a pouco a pessoa está se sentindo inútil, né? Ela quer se matar, quer morrer, ela não sente mais ninguém, não quer tomar banho, não quer comer, não quer mais sair de casa, quer ficar num quarto escuro, mas ele ataca onde? Na mente da pessoa. Então, se a sua mente está fraca, o seu corpo está fraco. Amém? Vamos aqui trazer para a igreja. Se a mente da igreja, a cabeça da igreja está fraca, a cabeça da igreja, a igreja também está fraca. Por isso que nós temos que sempre estar na palavra de Deus. Amém? Diga ao fraco: eu sou forte. Aleluia.
Você pensa que Deus vai te pegar no colo? Esquece, irmão. Ai, pastorzinho, vem aqui, pastor Eduardo, vem. Esquece, ele não vai fazer isso nunca. Ele vai falar para mim: Eduardo, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Rapaz, eu vou pular aqui. Esforça-te, tem de bom ânimo. Levanta a sua cabeça. Eu te mandei, eu te escolhi. Vai fazer o que eu estou te mandando fazer. Não vai falar assim: ai, tadinho, meu pastor, tá fraquinho. Esquece. Irmão ou irmã, esquece. Esquece. Levanta a cabeça, pede a Deus força e vai fazer. Por que vocês decidem ser castigados? Estão sendo castigados porque estão fazendo coisa errada. Eles estavam fazendo coisa errada. Deus já tinha avisado. Deus já tinha avisado a eles. Até o reino ser dividido. Não era para adorar outro Deus, não fosse Deus. Obedeça a Deus. Ajuda as viúvas. Ajuda os pobres. Foram adorar outros deuses. E Deus já tinha falado. Tá? 10, irmãs. Irmã, por favor. Versículo 10. Aqui diz assim, na minha palavra, na minha versão, diz assim, ó: Príncipe de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Quem foi Sodoma e Gomorra? Deus destruiu as cidades. Deus está comparando o povo dele com Sodoma e Gomorra, porque não estão ouvindo a Deus, estão fazendo o que eles querem. Não faça o que você quer. Não faça. Faça o que Deus manda. Pastor, mas veja bem, eu estou sentindo no meu coração de fazer tal coisa. É um direito seu, irmão. Você tem coração para isso? Lógico, né? Eu senti no meu coração de ir embora da igreja. Eu senti, não vou mentir não. Orei a Deus, Deus falou o que para mim? Nada. Ele não falou nada. Eu falei: se ele não falou nada, eu vou ficar aqui na igreja. Não vou sair não. Eu vou sair sem a permissão de Deus. Eu tenho que obedecer a ele. Eu fiquei na igreja. Até que ele me deu um sono. Até que eu estou aqui pregando a palavra de Deus. O exemplo está aqui, ó. Eu sou cabeça dura. Eu preciso de Deus falar comigo mesmo. Eu sou uma pessoa que não põe uma coisa na cabeça. Minha mãe falava isso e eu gosto de ser assim. Eu gosto de ser assim porque eu tenho palavra. O crente tem que ter palavra, irmão. Tem que ter vida no altar. Tem que ter vida com Deus. E Deus conhece cada um. Por isso que Deus se escolheu. Que eu falei aqui sexta-feira. Ele conhece quando você reconhece que você está errado. Ele sabe quem é você. Ele sabe o seu coração. Você pode ter feito um montão de coisa errada, mas você reconhece que o Senhor está errado. Aí Deus vê e fala: não, eu te perdoo. Vai fazer o que eu te mandei fazer. Olha só. 11. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, de carneiros, de a gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Estou farto, estou cansado. Não deixe, irmãos, vou falar até por mim, Deus se cansar de você, de mim, achar que você está fazendo um sacrifício. Você não está fazendo sacrifício nenhum. Você acha que eu estou fazendo mais que uma obrigação de estar aqui na igreja e pregar a palavra de Deus? Eu não estou fazendo mais que uma obrigação, irmão. Deus me chamou para isso, eu não tenho mérito nenhum nisso. E você, nem você. Deus te chamou para você estar aí ouvindo essa palavra hoje. Você não tem mérito nenhum. Nenhum. Quando você obedece a Deus, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Você foi chamado para obedecer a Deus. Está falando aqui, ó. Por que vocês querem ser castigados? Porque está desobedecendo. Não obedeça a Deus. Pastor, mas o que Deus mandou fazer é muito duro. É muito ruim. Olha, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que andar sozinho. O meu marido não quer vir comigo. A minha mulher não quer vir comigo. Meus filhos então nem falam. Eles querem ir naquela igreja lá, ó. Linda. O pessoal louva. E o pessoal prega a palavra que o povo quer ouvir. Mas foi falado aqui: o noivo vem. Quem são vocês mesmo? Viu o que a pastora falou aqui? Quem são vocês? Não conheço vocês. Não conheço. Fechou a porta. Quem são vocês? Não conheço vocês. Nós temos que ser conhecidos de Deus, irmãos, porque nós estamos fazendo a vontade dele. Não teimando com ele, mas sim fazendo o que ele quer que nós façamos. O que Deus quer de mim, de você? Que sirva a ele, só isso. E para servir a ele, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. Para você estar aqui hoje no domingo, você deixou às vezes de ver o futebol, deixou às vezes de sair, deixou de fazer alguma coisa, né?
Muitas vezes a sua mulher ficou com cara feia, com você com bicão, que ela não queria vir para a igreja, ou ela não queria que você viesse, o seu marido às vezes não queria que você viesse, mas você está aqui, está fazendo a vontade de Deus. E quando você está debaixo da vontade de Deus, irmãos, Ele se responsabiliza. É Ele, não é você. Foi falado aqui, você está na igreja cuidando das coisas de Deus, servindo a Ele, buscando a Ele, louvando a Deus, e Ele vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus. Amém? Então, olha, fique firme com o Senhor, faça a vontade de Deus. Deus está cansado de sacrifício, já estava cansado já do sacrifício do povo. O povo fazia sacrifício, mas não obedecia a Ele, adorava outros deuses. Você quer fazer sacrifício? Eu quero fazer? Posso até fazer, mas eu tenho que obedecer a Deus. Uma coisa sem a outra não vale nada, tá certo? Você pode falar para mim, pastor, eu faço muita coisa para Deus, mas você faz por amor? Eu faço por amor, eu não fico esperando ninguém me dar tapinha nas costas. Se eu fizer coisa para Deus, é para Deus. Não quero nem que ninguém saiba, porque aí a glória é só de Deus, só eu e Ele. Amém? Versículo 16. Olha o 16. Lave-se, purifique-se, tire da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Deus dava muito valor para os órfãos, para as viúvas. Dava no Velho Testamento, né? E dá ainda. Mas eu digo assim, por quê? Porque eles eram rejeitados, os órfãos e as viúvas. A viúva, ela não tinha ninguém, ela não podia trabalhar. Quem ia sustentar ela? Não tinha filho. Lembra da viúva de Naim, que morreu, o filho dela morreu? Jesus foi lá e ressuscitou ele. Por isso, porque não tinha ninguém para sustentar ela. Ela tinha perdido o marido, aí perdeu o filho. Jesus foi lá e ressuscitou e ela tinha amparo. Então Deus dá muito valor para as viúvas, para os órfãos. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos nem aí. Né? Muitas vezes nós não estamos nem aí. Qual foi a última vez que você perguntou se o seu irmão está precisando de alguma coisa na casa dele? Irmão, você tem. Como é que está? Como é que está seu estoque de alimento lá? Como é que está? Está tudo bem lá? Qual foi a última vez que você perguntou? Você nunca perguntou isso. Porque isso não é normal da gente, né? Perguntar, irmão, está tudo bem lá? Está precisando de uma compra no mês, uma cesta básica lá? A gente não pergunta. Não é? Muito menos para as viúvas. Para os órfãos, então, nem pensar. Essa é a Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. 18. A minha Bíblia diz assim: o convite da graça. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. Deus dá a opção. Aqui a opção. Se você me servir, se arrepender, seus pecados vão ficar brancos. Deus não vai lembrar mais dos nossos pecados. Mas se nós continuarmos fazendo, irmãos, vai vir a espada. E a espada, ela vem para cortar, vem para ferir. E a permissão de Deus aqui, a boca do Senhor falou. Quando Deus fala, irmão, quem é que vai contra Deus? Ninguém. Não tem como. Deus está falando aqui, ó. Se você não obedecer o que eu estou mandando você fazer, você vai pagar um alto preço por desobediência. Servir a Deus é fácil? Ser cristão é fácil? Foi falado aqui? Lógico que não. Mas por que Deus escolheu? Responde para mim. Esse é o Felipe querido dele. É? Por isso? Não. Porque antes de você nascer, Efésios 1 diz que antes de você nascer, Deus já tinha escolhido. Do ventre da sua mãe Ele escolheu. E falou assim: ela vai me servir. Ele vai me servir. E muitas vezes nós, não quero mais, não dá mais, vou largar tudo.
Já chegou num patamar, ó, nós já passamos, olha para trás da sua vida, vou falar de novo. Falei sexta-feira, vou falar de novo. Olha o que você já passou, olha onde Deus colocou você. E agora você vai parar? João 10,10, irmão, por favor, põe aí. João 10,10. Esse é um texto super bem conhecido, mas eu quero só que você entenda o que vai acontecer com você, se você parar. João 10,10. O ladrão não vem senão a roubar e matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? Diabo. Se o diabo vier, irmão, sobre a nossa vida, ele acaba com a gente, arrasa com a gente. Sabe por quê? Porque a função dele é essa: matar, roubar, destruir. É só isso que ele sabe fazer. Mas ele pode entrar na minha vida e na sua vida? Vocês estão aí ou não? Olha aqui para mim, por favor. Vocês estão aí, estão olhando para fora? Tem alguma coisa boa lá fora? Olha aqui para mim. O inimigo faz alguma coisa boa na sua vida? Hã? Não. Se ele entrar na sua vida, o que ele vai fazer? Acabar com você. Mas ele pode entrar na sua vida? Pode. Pode? Se Deus permitir, pode. Sim ou não? Ele pode entrar na sua vida, o inimigo? Mas quem está na sua vida? É o Espírito? Espírito Santo. Como é que o inimigo pode entrar na sua vida? Ah, se eu der brecha. Ah, tá. E como é que eu dou brecha, irmão? Você pode me explicar aí? Como é que eu dou brecha para o inimigo entrar na minha vida? Fazendo a vontade dele. Não é? Se eu fizer a vontade do inimigo, irmãos, ele vai entrar na minha vida e vai arrasar comigo. Arrasar. Ele não vai acabar comigo, ele vai acabar comigo, com a minha vida espiritual, material, financeira, com a minha família, porque através de mim ele vai destruir a minha família. Essa é a intenção do inimigo: destruir a mim e a minha família, a minha vida, e levar. A Bíblia diz assim: que o inferno foi feito por diabo e os seus anjos. Foi feito por ser humano, para a alma humana. Mas muitos vão para lá, porque não querem fazer a vontade de Deus, querem fazer a vontade deles. A Bíblia diz que 1 Coríntios 6,10, irmãos, é duro, hein? 1 Coríntios 6,10, vê. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui não tem ninguém incluído nisso, graças a Deus. Mas essas pessoas não darão. Por isso que as pessoas que estão no mundo, irmão, não estão fazendo a vontade de Deus, não vão herdar o céu, a não ser que ela se arrependa. Se ela não se arrepender, não tem como, porque ela está fazendo a vontade dela. A Bíblia está dizendo para a gente não fazer. Por que vocês querem ser castigados? Porque está fazendo a sua vontade. Deus perguntou ainda. Amém? Ó, a paz que nós temos, irmão, só Deus pode dar. Você pode fazer tudo isso aí, ó, não vai ter paz nenhuma. Porque lá no mundo nós fazíamos essas coisas, todos nós fazíamos, e não tinha paz, não é? Não tinha paz nenhuma. Ao contrário, nós estávamos caminhando para o inferno. Mas Jesus foi lá e nos resgatou a cada um de nós e trouxe para servir a Ele. E agora, irmão, nós vamos fazer a vontade dele, porque o inimigo está prontinho para me pegar. A hora que eu resolver parar, aí ele fala: agora é comigo, né? Joga uns pensamentos lá na minha mente, aí eu acho que eu estou certo, meu coração me engana e cai na mão dele. A hora que eu caio na mão dele, ele acaba comigo, acaba com você. Então, se você está pensando em parar e fazer sua vontade, pode parar. Para por aqui, Deus está nos dando os alertando para que nós façamos a vontade dele. Isaías capítulo 6. Isaías foi chamado, irmãos, só que ele não tinha se convertido ainda. Ele tinha um chamado. E eu posso falar para você, da minha vida, eu tenho um chamado, mas a minha conversão não foi fácil não, porque eu tive que passar várias coisas pelo deserto para eu poder realmente me converter. Vamos lá, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias,
Eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. 3. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Olha isso, querido. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa foi a conversão dele. Ele viu os anjos louvando o Senhor, dizendo que ele é santo. O Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia fala Senhor dos exércitos, Deus de guerra, que Deus está na guerra. Amém? Então, quando chamar de Senhor dos exércitos, Rei, Senhor dos exércitos, Deus da guerra, Deus da batalha. Aqui é a conversão dele, ó. Ele reconheceu que ele era impuro e habitava no meio de um povo impuro. Porque muitas vezes, irmãos, eu posso falar para você que eu posso me achar melhor que você. Eu posso me achar melhor que você, né? Que eu louvo melhor, que eu prego melhor. Mas para Deus, Deus não está preocupado com isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus quer saber quem está servindo Ele realmente, ó. Coração limpo, né? Se eu vier aqui pregar a palavra para vocês e eu não viver a palavra, irmãos, para Deus é só como, acho que não passa no teto aqui, ó. É como a Bíblia diz, é um sino lá batendo. Para Deus não vai fazer nada. Agora eu tenho que pregar e viver. A palavra primeiro fala comigo, para depois falar com vocês. Amém? Se eu não estiver adiante, aqui o que ele fez? Olha só, a conversão dele. Ele reconheceu que ele não era ninguém, ele era impuro. E muitas vezes, irmãos, eu posso falar para você que as pessoas acham que elas são melhores, porque ela está numa igreja melhor, porque a igreja dela é assim, X, Y, Z, porque ela faz aquilo outro. Para Deus, eu acho que não. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada. Tudo que você fizer, irmãos, é pouco ainda, pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Pouco, é pouco. Ah, eu sirvo a Deus, eu faço isso, faço aquilo. Deus falou: estou cansado de sacrifício. Eu não quero sacrifício, não. Eu quero seu amor, eu quero a sua vida. Não adianta você fazer para mim sacrifício e depois lá fora você fazer coisa errada. Não adianta nada isso. Eu não quero isso. Vamos lá. 6. Olha que tremendo isso. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Amém? Vamos lá. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Houve todo um processo. Ele reconheceu que ele era pecador, passou por um processo. O anjo foi lá, pegou uma brasa lá do altar, veio na boca dele, colocou, que ele disse que ele era um homem de impuros lábios. Ele foi purificado, os pecados dele foram perdoados. Depois ele foi fazer a obra do Senhor. Amém? Então, irmãos, talvez você pense assim: pastor, mas esse está falando no capítulo 6, mas aqui a ordem não muda. Pode ser que isso aconteceu no começo, no capítulo 1, mas quem colocou na Bíblia colocou o capítulo 6, isso muda a ordem. Aqui está mostrando que houve uma conversão na vida dele, houve um reconhecimento, que nós temos que achar, irmão, que nós não somos nada, somos pecadores. Pecadores, imagina, não tem essa, ninguém é melhor que ninguém, não existe isso, né? Não existe pecadinho, pecadão, como é falado sempre aqui. Pecado é pecado, não existe mentirinha, mentirona, mentira é mentira. Não é da nome de Deus, isso que é pior. Quem mente pouco, mente muito. Quem faz pouquinho, faz. A pessoa está caminhando para o inferno. Eu não estou jogando direto para você, não estou querendo te ofender, estou querendo te alertar e me alertar. Primeiro para mim, depois para você, tá bom? Não estou acusando ninguém. Estou falando que muitas pessoas lá do mundo que eu vejo
estão caminhando no caminho errado, fazendo a vontade do coração dela, e acham que elas estão certas. Diz assim, já viu as mulheres falando, meu corpo, minhas regras. Agora eu quero ver ela falar para a doença, para o câncer, meu corpo, minha regra, não entra aqui, quero ver. Não fala. Aí sim a pessoa busca Deus. Aí busca Deus, corre para a igreja, corre para... Irmã, ora, vamos na igreja, vamos buscar. Porque Deus tem que apertar o parafuso. Se Deus não apertar, a pessoa fica lá, fazendo o que ela acha que é certo. E Deus precisa de você na obra. Sabe por que Deus chamou você aqui? Porque Ele precisa de você na obra, para fazer a obra dele. Deus não te chamou para ficar sentado. Você pode até ficar sentado também na palavra, mas você tem que fazer alguma coisa para Deus. Ah, pastor, eu não sei fazer muita coisa. O que ele falou? Quem vai enviar? Ele falou, envia eu, envia a mim. Tem coragem? Quem que eu vou enviar? Quem é que eu vou chamar? Quem é que vai pregar a palavra? Quem é que vai limpar a igreja? Quem é que vai cuidar da igreja? Quem é que vai cuidar da ceia? Quem é que vai cuidar do som? Quem vai cuidar da porta? Envia-me a mim. Aqui sim, só aqui. Tem coragem? Né? Tudo dentro de uma regra, irmãos. Tudo dentro de regra. Não vai pensar você que porque eu estou com o microfone na mão, eu sou melhor que você. Não sou. Deus me ama como ama você do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. Mas a diferença há quando você se propõe a fazer a vontade dele. Tá certo? Então, reconheça isso. Não faça como o povo de Israel, fica teimando com Deus. Não teme com Deus. Quem vai sofrer? Você. Porque ele, né? Foi falado aqui, eu perguntei, o inimigo pode entrar na nossa vida, irmãos? Foi falado aqui, se eu der brecha, ele entra, né? Jó deu brecha? Não deu brecha? Jó era um homem íntegro, desviado do mal. Mas o inimigo falou, olha, só dá tudo para ele. Dá tudo para ele vai te adorar mesmo. Quero ver se eu tirar tudo que ele tem. Aí Deus falou, pode tirar. Tira tudo, só não toca na vida dele. Então não é só porque nós damos brecha. Às vezes Deus permite. Por que Deus permite? Porque Ele quer glorificar o nome dele na nossa vida. E não é para você se sentir coitadinho. Coitadinho, tá vendo aí, ó. O pastor está bem, o irmão se dá bem, o irmão, eu sou. Deus só deixa acontecer isso comigo. Só que a sua bênção é só a sua. Quando vier a vitória, quem ficou foi o mais rico da terra? Foi Jó. Qual era a filha mais bonita que tinha na terra? A filha dele. Olha, está até me arrepiando. Deus deu tudo e deu para ele. Ele tinha lá a riqueza dele. Só o Jó. Você viu falar de outra pessoa lá? Não. E os amigos dele? Não levaram nada. Só levaram a relação dele. Mas ele, Deus honrou ele. E Deus, por isso que Deus deixa você passar pela luta. Agora você tem que fazer o quê? Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. A luta está grande, mas a vitória vai ser maior. Eu estou na luta. Estou, mas vai ser maior. A luta é grande, mas por que estou passando luta? Minha bênção está chegando. Vocês não otimistas, minha bênção está chegando. Não é possível que eu estou passando tudo isso em vão. Não é possível, minha bênção está chegando. Deus vai me abençoar, né? Aleluia. Amém? Aleluia. 6:9. Então ele disse: vá e diga a esse povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Quando ele se propôs, reconheceu que ele era nada, pecador, o anjo foi, purificou ele. Aí Deus mandou ele ir. Agora você vai. Olha que mensagem tremenda essa. Vai e diga para o povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. A outra versão diz diferente, né? Eles vão ouvir, mas não vão entender. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Deus já tinha falado com eles várias vezes. Deus já tinha alertado eles várias vezes. Foram anos, Deus falou usando os profetas, para falando: olha, a Babilônia vem, vai levar vocês para o cativo. Vocês vão ser cativos, vão ser escravos. Olha, se cuidem, se convertam. Mas o povo não ligava. Muitas vezes, irmão, Deus fala comigo, vou nem falar de vocês, e eu às vezes entro aqui e saio aqui. Por isso que eu sei que eu sou cabeça dura. Deus tem que falar comigo de uma maneira que me desperte, para me falar: não, realmente é o Deus falando comigo. Agora eu tenho que acordar para isso. E eu sei que com você não é diferente. 10. Torne sensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos
deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se convertam e sejam curados. O próprio Deus falando que o povo tinha que passar por aquele processo, 70 anos de cativeiro, para poder se converter a Deus. Aí já foi a história de Daniel, foi falado aqui, né? Daniel foi um dos cativos que foi levado, jovem, e os outros mais. Tiveram 70 anos na Babilônia, dividiu-se o reino. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, tudo que estava acontecendo. Tudo que estava acontecendo, Deus estava sob domínio. Deus não perdeu o domínio, irmão. Deus está no controle de tudo. Você pensa que a sua vida não está no controle de Deus? Ela não está. Você pensa que Deus perdeu o controle do mundo? Não perdeu, não. Você pensa que Deus perdeu o controle do Brasil? Não perdeu, não. Deus perdeu o controle da igreja? De jeito nenhum. Ele permite passar certas coisas. Eu falando aqui que a igreja vai ser perseguida, mas a igreja verdadeira vai permanecer. Mas aquela que não for verdadeira, ela vai embora, vai sair, vai parar, vai fechar a porta, porque vai começar a perseguição, a pessoa fecha a porta, porque não tem estrutura emocional, não tem contato com o Espírito Santo, não está cheio do Espírito para poder passar a luta. Amém? Se converta, irmãos, a Deus. Pastor, você está falando assim, o senhor é convertido? Não, eu também preciso me converter. Cada dia eu preciso me converter, irmãos. Deixar minha vontade lá, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e servir Jesus. Presta atenção, eu falo daqui a campanha. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e servir Jesus. Jesus está na frente, certo? Ele não pode estar atrás de mim, eu não posso estar na frente dele. Seguir alguém, você tem que estar atrás da pessoa. Porque pessoas querem seguir Jesus, mas Jesus está indo para lá, mas eu vou para cá. Ó. Não é bem assim também, não. Você acha que eu tenho que deixar isso aqui para lá? Não. Você não está seguindo Jesus. Eu não estou seguindo. Se eu falar para ele que eu não tenho que fazer determinada coisa que ele mandou fazer, ou fazer o que ele fez, eu falar daqui que nós temos que seguir Jesus. Eu falei para o pastor, que coisa dura. O exemplo de Jesus. Difícil. Se Deus está mandando o que nós temos que fazer, porque nós temos condições, mas que é difícil é seguir Jesus, né? Servir a Deus, sendo caluniado, perseguido. As pessoas não reconhecem o que você faz, não tem amor, as pessoas não te amam, demonstram amor, carinho por você, afeto. Talvez você se sente sozinho, sozinha, dentro da igreja, na família, no trabalho, seja onde for. Não estou falando só de igreja, não. E aí você tem que fazer a diferença lá. Ser luz do mundo, sal da terra. Fácil? Não. Mas se Deus te chamou, então faça. Não fuja daquilo que Deus tem para você. Está ruim hoje? Sua vida está ruim? Está passando muita luta? Você sabia que pode piorar? Você acha que está ruim, né? Pode piorar. Depende dos seus atos. Depende dos meus atos. Amém? Então não faça nada se Deus não mandar você fazer. Jesus mandou você fazer? O Espírito Santo mandou? Não. Eu senti, pastor, que eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que fazer tal coisa. Mas Deus mandou você orou antes? Deus mandou você fazer? Você orou e esperou a resposta dele? Porque orar é fácil. Agora Deus não falou nada, eu vou lá e faço. Ele não mandou fazer nada. Ele não falou nada. Se ele não falou nada, ele está gritando para mim e para você: não faça. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou agradável, boa, perfeita. A ordem não muda o produto. Amém? Se ele não falou nada para a gente fazer, porque não é para fazer. Simples assim, é simples. Porque quando é para você fazer, Deus vai falar com você. Vai lá, faz o que eu estou mandando você fazer. Muitas vezes, irmãos, passamos coisas porque nós não implantamos. Até quando vocês querem ser castigados? Até quando? Estou cansado do sacrifício. Estou cansado. Deus falou: estou cansado disso aí que vocês estão fazendo. Vocês estão querendo me engambelar. Vamos dizer a palavra assim. Estão querendo me comprar com sacrifício, mas eu não me vendo. Não dou megatão de vocês. Até quando vocês vão ficar isso aí? Até quando? Lave-se, purifique-se, tire da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal.
Se eu falar mal do meu irmão, fazer fofoca na igreja, estou jogando direto para ninguém, estou falando de mim, tá? Vou falar aqui do meu irmão. Se eu falar mal do pastor Reginaldo para ela, eu estou fazendo bem? Fazendo mal. O que eu tenho que falar para ela? Nada. Eu tenho que falar com ele. Se eu não resolver com ele, eu tenho que falar com Deus. Ela não vai resolver nada, ao contrário. Ela vai ficar escandalizada. Nossa, o pastor falou do outro pastor, meu Deus, não pode. Tá? Muitas vezes, irmãos, nós fazemos coisa que não agrada a Deus. Fazendo coisa que não agrada a Deus. Se eu chegar aqui e falar mal de alguém para você, eu estou errado. Eu não tenho que falar nada mal de ninguém. Na verdade, eu não tenho que falar nada para você. Eu tenho que orar a Deus. Né? E muitas vezes, irmãos, na minha família, na sua família, no emprego, acontece isso aí. Né? Aquela fofocaiada, aquela bagunçaiada. Porque as pessoas querem ver você cair. Não é porque elas estão fazendo aquilo. O inimigo quer ver, o inimigo usa elas para derrubar você. E você, quer saber de uma coisa? Eu vou sair desse emprego. Já dei meu tempo aqui, pedi a conta, vou embora. Aí Deus fala assim, ué, você não orou tanto para mim abrir a porta do emprego para você? Agora você quer sair de onde eu te coloquei? Seja a luz do mundo, seja sal da terra. Orei tanto, Senhor, uma preparada. Senhor, manda uma preparada para mim, Senhor, para me casar. Manda um preparado para mim, Senhor, para me casar. Aí casa. Passa um ano, meses. Estou querendo separar, não dá mais não. Incompatibilidade de gêneros. Aí Deus olha assim lá de cima e fala, ué, você não orou para me preparar para você uma mulher? Um preparado? Agora você quer separar? Por quê? Eu não aceito isso. Não, você não orou? E eu te abençoei, abri a porta para você, fiz tudo para você, agora você quer separar? Por quê? Tá? No mundo, no mundo tereis aflições. Vou piorar o negócio ainda. 1 Coríntios 7 diz assim: e quem casa tem luta na carne. Pode ler a Bíblia que você vai ver. 1 Coríntios 7. Eu não lembro o versículo, mas pode ver aí que você vai ver. Quem casa tem luta na carne. Já está na Bíblia isso, não é novidade para ninguém. Agora você quer separar? Não vai separar. Porque Deus não mandou você separar. Separa para você ver. Talvez você fique assim, mas fulano é um cavalo, sabe responder, não sabe conversar. A fulana, minha mulher, meu Deus, ciumenta, fica. Mas se você largar ela, filho, tem que olhar de olho nela. Tem alguém querendo ela. Se você largar ele, vai ter alguém querendo ele. De olho nele. Fala, não serve para ela, mas para mim, dou um trato nele, dou um trato nela, né? Um banho de loja, né? Levar lá na loja, dar um banho, e dar um trato, um talento, pronto. E você rejeitando. Quantas pessoas queriam ter o emprego que você tem? Quantas vezes você orou para ter um emprego desse? Se eu tivesse pelo menos ganhando um salário mínimo hoje. E agora está pensando em parar. Pastor, mas olha, meu tempo lá foi, eu já estou cansado, não aguento mais meu chefe. Você tem orado pelo seu chefe? Eu oro pelo meu todo dia. Você ora pelo seu? Irmãos, outra coisa que você tem que ver. As pessoas, às vezes, como foi falado aqui, Deus estava falando, que o povo mesmo estava sendo castigado. Pessoas, elas plantam as coisas, depois elas não querem colher. Tudo que você plantar, não foi falado aqui, você vai colher. Não tem jeito. Não tem jeito de você não colher o que você não plantou. Se você não plantou, Deus está te provando. Amém? Veja bem, há muita coisa na nossa vida, irmãos, que tem que ser mudada. Na minha vida eu vou falar, e na sua também. Senão Deus não estaria aqui me usando para falar para você. Eu, nesse ano de 2023, irmãos, já mudei muita coisa na minha vida. Porque eu via que aquilo não agradava a Deus.
Presta atenção. Você nunca vai ter razão. Não adianta isso. Você nunca vai ter razão. Nunca vai ter motivo para você fazer qualquer coisa e falar assim: ah, não, eu estou com razão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que tratar os outros como se eles fossem superiores a nós. A Bíblia diz que o marido é devedor para a mulher e a mulher é devedor para o marido. A Bíblia diz que os servos têm que imitar os seus pastores. Que o pastor, a ovelha, conhece a voz do seu pastor. Você tem que conhecer a voz do seu pastor, nosso pastor. Estou falando de mim, estou falando dele. Quem é que está falando com você? Deus? Você vai falar assim: eu vou largar, e Deus fala assim: fica. Eu vou sair, Deus fala: não sai. Eu vou transformar, eu vou mudar a situação, mas eu vou usar você. Como é que Deus vai usar você se você não está lá? Como é que Deus vai usar você para mudar as pessoas se você está lá fora? Deus não faz a obra em nós só, irmãos, faz através de nós também. Ele faz a obra na minha vida e faz a obra na vida das pessoas. Então você pode pensar assim: mas eu, pastor, olha, eu não estou cansado, estou assim com Deus, não, estou muito pecador, mas Deus vai transformar a sua vida para você usar. Deus usar você para transformar a vida de pessoas. É assim que funciona. Hã? Vamos na Bíblia? Quem era o apóstolo Paulo? Perseguidor. Foi o que mais escreveu na Bíblia, o que mais pregou. Pensou se Deus falasse assim: ah, não, o apóstolo Paulo não matou muita gente, ele é muito. Ao contrário, Deus falou para ele: agora você vai ver. Agora você vai ver o que é teimar comigo. Quer dizer que você vai perseguir o meu povo? Agora você vai pregar para o meu evangelho, pregar o meu amor. E você querendo largar? Você prefere largar e ficar como você está? Ou prefere ficar e ser transformado, passar pela fornalha? Passa na fornalha, passa na fornalha, não larga não. Não larga não. Um dia você vai olhar para trás e falar: olha só como eu gostava, olha só como era. Mudei tanta coisa, olha só, ainda bem. Deus me mudou, Deus me convenceu de que eu estava errado. Que eu estava errado. Presta atenção, você nunca está certo. Você pode estar certo em uma questão, na outra você não está. Sabe quem está certo? Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus. Né? Se eu estiver fora da palavra, irmãos, eu estou errado. Estou errado. Não adianta eu vir aqui pregar um montão de coisa e lá em casa não viver o que eu estou pregando. Lá no meu serviço não viver o que eu estou pregando. Lá na rua, no ônibus, sei lá, no trânsito, não viver o que eu estou pregando. Aqui na igreja. Subo aqui, falo um montão de coisa linda e sento aí e faço um montão de coisa errada. E aí, está pensando em desistir, hein? Está pensando em parar? E aquele emprego lá? Vai continuar teimando com Deus? A escolha é sua. Até quando vocês vão querer ser castigados? Até quando? Onde é que vocês vão parar para me obedecer? Ah, pastor, mas é o seguinte: aqui na igreja tem uns irmãos aí que muito com a cara dele. Bem minutinho. Muita gente não vai com a minha cara, nem na igreja, nem no serviço. Mas eu não estou preocupado com isso, irmão. De jeito nenhum. A Bíblia diz que nós vamos ser rejeitados pelos homens. Se você não está sendo rejeitado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com você. Amém? Está sendo rejeitado pelos homens? Sinta-se feliz. Vou fechar, tá? Para fechar com chave de ouro, Mateus capítulo 5. Sermão do Monte. Olha com Jesus. Que sermão, coisa linda, irmão. Coisa linda. Coisa mais linda, quer ver? Sermão do Monte, que Jesus está ali. Jesus não usava, para quem não sabe, né? Eu falo sempre isso, que as pessoas acham que tem que ter um microfone para pregar. Jesus pregava sem microfone. Aquele subiu no monte, ó, Sermão do Monte, sim. Mateus, ele subiu no monte, pôs o povo lá embaixo. E Jesus era muito inteligente, porque ele usou a acústica para falar com o povo. O vento, a favor do vento. Tudo que ele falava, eles ouviam lá embaixo. Presta atenção aí. Versículo 11.
por favor. Bem-aventurados quando odiarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Sermão do Monte. Quem falou isso foi Jesus. Não sou eu. A Bíblia, irmãos, não mente. Se você está sendo perseguido, sinta-se amado. Alegrai-vos. Ó, exultar. Sabe o que é exultar? Quer dizer, se alegre. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Que assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Bem-vindo ao time. Agora, se as pessoas não estão te perseguindo, está tudo bem com você, você não tem luta, é uma coisa errada aí. Porque o inimigo não está atacando você, como ele não está atacando você? É uma coisa errada. Porque a hora que você levantou a mão, aceitou Jesus, Senhor, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, se batizou nas águas, começou a luta ali, ó, quando você aceitou Jesus. Na verdade, vou piorar, a luta aconteceu quando você nasceu. Você nasceu, o inimigo já estava lá querendo acabar com a sua vida, escolhido, no ventre da sua mãe. Aí você passou aquela luta toda, na infância, tudo, sabe? Tudo aquilo que você passou. Aí o dia que você chegou na igreja, Jesus chamou você. Não foi nós que aceitamos Jesus, foi Ele que nos aceitou, né? Aí você vai, eu confesso, Senhor, meu Salvador, meu único. Aí a luta piorou. Aí você se batizou nas águas. Aí piorou 10 vezes mais. Aí o inimigo começou mesmo, já ficou declarada a guerra. Antes era agora ficou declarado. Exultai. Bem-aventurados sois vós, felizes, sinta-se feliz. Pastor, mas eu sou masoquista? Não sou eu que estou falando, não é Bíblia? Põe no monte de novo, irmão, por favor. Foi eu que estou falando. Pois Jesus falou, bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado, feliz. Sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo contra você. Estão mentindo contra você? Estão inventando coisa de você? Sinta-se amado por Deus. Ó, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Isaías reconheceu quando era um pecador, foi purificado. E por que eu e você não vamos ser perseguidos? Por quê? Por que não? Sinta-se amado por Deus. Ao contrário, não sinta-se rejeitado. Amanhã é segunda-feira. Hoje é o primeiro dia da semana. Talvez você não. As pessoas acham que o primeiro dia é segunda-feira. Hoje é o primeiro dia da semana. Começa hoje a semana. Amanhã você vai ter um dia diferente. Diferente. Levanta amanhã. Irmãos, eu sou bem-aventurado. Jesus falou que eu estou passando a luta lá no meu emprego. Senhor, então me dá a força para me passar a luta lá. É para me glorificar seu nome lá, então me ajuda para glorificar seu nome lá. Me dá força, Senhor. Já vai saber, vai para o matador sabendo que você vai sofrer. Mas Deus vai ser glorificado na sua vida. E quando Ele te der a vitória, irmãos, as pessoas vão ter que aplaudir de pé a sua vitória. Quando Deus te der a vitória, as pessoas vão ter que olhar para você e falar: puxa, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, olha só, nós fizemos, e a pessoa está lá, de pé, com saúde, dando glória a Deus. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade e as palmas aí.